Quando na abertura da página aleatória ou do capítulo que se segue, não devamos ler o capítulo todo, porque em 30 minutos não daria para que pudéssemos ler e discutir, dialogar a respeito do entendimento de cada um de nós quanto à leitura. Então, vale a questão do bom senso, de calcular o tempo da leitura e de que a leitura seja feita daquele trecho no completo, a fim de podermos trazermos o entendimento. Ao término dessa leitura, quem a faz os comentários de entendimento, lembrando que é muito comum e cada um de nós aí podemos expressar um sorriso na face depois do que eu vou dizer, é que quando termina-se de ler uma determinada passagem, a pessoa lê ao lado, olha para o lado e diz assim: "Tá vendo, fulano? Você fez isso ontem. Eu não te falei que você estava errado?" E o seguinte diz: "E você, ciclano, que também cometeu?" Então, o evangelho não é, o culto no lar, não é o momento de apontar as falhas, porque com certeza, em cada abertura, vamos nos vestir desse evangelho e nos hidratarmos de todas as verdades que nos serão ditas, mas que não tenhamos vergonha e nem sejamos acusadores daqueles que faltas se combinam com a leitura do evangelho. Mais uma vez, Jesus nos alerta: não julgueis para serdes julgados. Então, o momento é de reflexão, é trazer a explicação, trazer o entendimento, trazer o alerta aos nossos entes queridos com doçura, com harmonia, com amparo, não na condição de acusar, mas na condição de amparar. De forma muito tranquila, todos nós encontraremos, porque estamos sendo amparados pela espiritualidade e ela haverá de nos colocar à mente as palavras corretas para que possamos chamar a atenção do irmão de uma forma subliminar, de uma forma doce, a fim de que não se ofenda, e sim o traga para junto de nós, e ele por si só, no segredo e no silêncio do seu quarto, ele possa fazer as reflexões e começar a trabalhar para que no dia seguinte ele comece a se transformar num novo homem, numa nova mulher, num novo filho, e assim que segue. Então é muito bacana, é muito lindo nós podermos refletir, compartilhar as nossas falhas, uma vez que tivermos condições de poder trabalhar isso em conjunto, chamando a família para que um ampare o outro. Reforçando aqui sobre o comentário do texto lido, deve ser breve e contando com a participação dos presentes, evidenciando o ensino moral aplicado à situação do dia a dia. Então nós podemos trazer, como eu citei no slide passado, trazer o exemplo do erro, do que não se deve fazer, na verdade, sem a acusação direta, citando passagens evangélicas. E uma coisa muito interessante, alguém me disse, eu não me lembro, ou eu ouvi, são tantas coisas que a gente recebe, que a gente tenta guardar, que me perdoe o autor desta frase, alguns de vocês podem se lembrar ou já ouviram também, que diz o seguinte: o que Jesus faria se ele tivesse na mesma situação em que eu estou? Pensando assim, nós não erraríamos nunca, Às vezes é difícil pensar nessa simples frase que eu citei no momento de fúria, de brigas, discussões acaloradas. Antes que ela se comece, possamos imaginar como Jesus trataria dessa situação. Eu acho que só com essa pergunta já entenderíamos tudo, ficaria muito mais fácil o nosso dia.
e o respeito ao irmão que naquele momento possa estar transtornado, e até nós mesmos, antes de falarmos algo para conturbar a situação. Enfim, a discussão do Evangelho é rápida, justamente para nós termos nesses 30 minutos aí esse processo que vou colocar no final do slide aqui, que todo mundo sabe, mas é bom só para fixar, que é o roteiro do Evangelho no Culto no Lar. Ao término dos comentários, feito da passagem do Evangelho, nós iniciaremos as vibrações. E é nesse momento também, uma vez já colocada a jarra de água, ou os copos de água para cada um dos participantes, é que nós também vamos ter maior concentração das vibrações, com sentimento. E pela força do nosso pensamento, eu vou explicar mais à frente como é feito a fluidificação da água. Mas a vibração nós pediremos pela fraternidade, pela paz, pelo equilíbrio de toda a humanidade, por todos os governantes e por aqueles que têm sob a nossa responsabilidade crianças, jovens, adultos e idosos, vizinhos, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo próprio lar dos participantes, metalizando paz, harmonia, saúde para o corpo e para o espírito. Então nós temos que pedir para os nossos políticos uma vibração positiva, uma vez que eles vivem a todo momento sendo apedrejados, sendo queimados, sendo crucificados mentalmente pelos seus atos. Então nós precisamos de emanar paz, emanar luz, para que eles tenham entendimento da responsabilidade pela qual foi dado a eles a oportunidade de servir o próximo.